A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, juntos, compartilhando de uma palavra. Eu louvo a Deus porque eu sei que posso vê-los, encontrá-los bem, cada um na sua residência, nesses momentos de crise, né, queridos? Amados, eu quero desde já agradecer pelo fato de vocês estarem compartilhando, né? Se inscrevendo aqui no canal, onde aqui no rodapé sempre passa aí, para que vocês se inscrevam. Já temos um número, mas ainda não é suficiente, nós precisamos de um número bem maior de vidas inscritas aí. Se você puder nos ajudar, tá bom? Eu quero desde já agradecer também os compartilhamentos, as compartilhações, né, que os irmãos fizeram. E enquanto nós estivermos, né, no canal, nessa crise, vamos estar usando o canal para estar levando uma mensagem para vocês, tá bom? Então, nesse domingo, né, domingo de culto, né, deveríamos estar aqui na igreja, mas estamos ausentes, né? Todos nós ausentes, cada um na sua casa. Muito bem, amados. Em Mateus, capítulo 21, uma palavra que falou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Diz assim: E quando se aproximou de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos, né? E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar acima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidão, tanto os que iam adiante como os que iam seguindo, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Esta palavra, querido, está narrando exatamente, né, sobre a entrada de Jesus Cristo em Nazaré, lá em Jerusalém. A Bíblia fala que ele é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, o que nós queremos entender e deixar no coração de vocês são duas coisas muito importantes, né? Primeira é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês. Como é que Jesus tem entrado, né? Será que Jesus tem entrado triunfal, né? Tem feito essa entrada triunfal na sua vida e na minha vida? Como é que foi que ele foi recebido em Jerusalém? Interessante, amados, que com certeza, quando, vamos dizer, do Brasil, quando o presidente da República ele vai receber ali a sua faixa de presidente, né? Ele vai para Brasília, existe uma grande festa, uma grande movimentação, existe todo aquele preparo, todas as pompas, carro aberto, né? O presidente está desfilando, né? Comando, toda a força, né, nacional ali, juntamente para festejar com o presidente, os discursos que é feito, tudo que é feito. É uma festa muito grande, né? Quando o presidente vai receber então ali o seu
a sua faixa de presidente e já assumir, né, as suas responsabilidades como presidente da nação. Ora, meus irmãos, aqui Jesus estava descendo para Jerusalém e diz que para que se cumprisse a palavra de Deus, era necessário que fosse desta forma. Mas como compreender um rei descendo ou entrando na cidade como um jumentinho, né? É uma coisa assim meia estranha, mas há uma simbolização em tudo isso, há uma direção de Deus em cima de tudo isso. Por quê? Porque o jumentinho é figura de paz, é figura de vamos dizer assim, de paz e também não manifestando na sua figura um animal de guerra. O jumentinho, ele tem as suas características, mas não é como um animal de guerra. Por exemplo, o jumento é um animalzinho que na Bíblia é considerado animal dos pobres, né? Só os pobres tinham jumento, ou tem jumento naquela época, e até um tempo atrás, né, aqui no Brasil, era um animal muito usado no Nordeste. Jeguinho, jumentinho, né? E Jesus, então, escolhe esse animal. Por quê? Porque é um animal dos pobres. Segundo, é um animal que carrega peso, carrega fardo sobre as suas costas. Ele consegue carregar fardo sobre as suas costas. É um animalzinho que consegue caminhar grande distância, ele consegue ir até a lugares muito distantes, né? É um animal separado para esta obra, né? É um animalzinho que também é muito usado para a lavoura da terra, ele tem muita resistência, né? Então essa é a figura do jumentinho, né? E o que Jesus queria mostrar com isso? Ele queria mostrar com isso exatamente o seguinte, que ele estava rompendo ali com toda aquela imagem triunfal, né? de um Deus Todo-Poderoso. Ele quis ali entrar com humildade, por isso que o jumentinho, né? Essa é a palavra que eu queria encontrar, humildade. Ele queria mostrar a humildade de um servo humilde. E quando ele fala que ele já tinha mostrado para os seus profetas, né? Aqui no versículo 9, versículo 5, né? Dizia, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga, e vai manifestando. E outra coisa que me chama a atenção nessa palavra é que fala assim, e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, em outras versões são ramos de oliveira, né? E palmas, né? E palma espalhava pelo caminho. E também, diz assim o versículo 9, e as multidões, tanto os que iam diante dele, como os que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E quando ele entra em Jerusalém, ele causa um grande alvoroço, né? E eles perguntam, quem é este? Então, eu quero ministrar o seu coração e quero também colocar como entendimento nessa noite, é que a entrada de Jesus em Jerusalém, ela mostra que ele não entrou ali para ser governo de Jerusalém, ele não entrou ali para ser governo do mundo ou estabelecer o seu reino nesse mundo. Ele entrou ali como um Cristo Salvador, um braço estendido de Deus para a salvação de toda a humanidade. E ele entrou ali exatamente com esse objetivo, com esse propósito. Humilde, sobre uma jumentinha, mostrando para aqueles principados e sacerdotes a humildade de um servo de Deus, né? E ele não buscou luzes, ele não buscou aplausos, ele não buscou, como vamos dizer, o nosso presidente, né, do Brasil, ele não buscou, ele não estava ali com
um monte de segurança, enfim, ele não tinha nada sobre a sua vida. Ele entrou como uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que foi ali com o objetivo de mudar, transformar aquele lugar. Logo em seguida, então, ele faz aquele rebuliço, né? Aquela purificação do templo, expulsando ali do templo aqueles que vendiam, né? Vendiam as aves para sacrifício, vendiam. Então Jesus ele entrou ali para começar uma grande obra em Jerusalém. Amém? Então ele não está acostumado com essa coisa. E o que me chamou a atenção nessa palavra aqui, que ele foi recebido de uma forma, né? Em Jerusalém, é um pouco quanto, vamos dizer assim, estranha, né? Em vez de tapete vermelho, ele foi recebido, as pessoas, os discípulos, lançavam as suas vestes no caminho onde Cristo ia passar. É como se fosse um tapete vermelho, né? As pessoas iam lançando as suas vestes para que Jesus pudesse trilhar, passar por cima, pisar nessas vestes que eles iam lançando ali. Isso me chama a atenção, amados. Por quê? Porque os discípulos ali, eles manifestavam da seguinte forma: eles tiravam as suas vestes. Assim como Cristo entrou humildemente em Jerusalém, aquelas pessoas despiam-se das suas vestes, dos seus mantos, né? Eu vou chamar aqui de mantos de soberba, de arrogância, de falta de discernimento, de falta de entendimento, de falta de compreender as coisas de Deus. Eles iam lançando no chão e Jesus ia pisando sobre aqueles mantos. Significa, eu entendo da seguinte forma, eles foram tirando as roupas velhas e se revestindo, né, de roupas novas, de entendimento novo, de visão nova, de esclarecimento novo nas vossas vidas. Quem é esse? É Jesus de Nazaré, né, da Galileia, é o filho do carpinteiro, né, é Jesus, filho de Maria, filho de José. Eles se referiam a esse Jesus. Então, me chama a atenção desse lançar do manto no chão e também dos galhos de oliveira, para que Jesus pisasse ali, trazendo realmente mudança, trazendo diferença, né, entre aquilo que nós entendemos de um rei para um Cristo, né, um Senhor humilde que haveria de se entregar na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda esta palavra. Ele não entra em Jerusalém com um cavalo branco. Ele não entra em Jerusalém com pompas de rei. Ele não entra em Jerusalém como se ele fosse um militar, que ele fosse para mudar os controles, os domínios, as estratégias de Jerusalém. Ele entra para fazer uma obra de transformação. Assim como eu creio que Jesus Cristo entrou na minha vida e entra na sua vida para uma obra de transformação. Ele entra humildemente, sabe, irmãos? Quando nós abrimos o nosso coração, Jesus Cristo então entra dentro, entra em nós, né? Ele faz morada através do seu Espírito na minha vida. Ele entra como uma pessoa humilde, né? Ele entra com humildade no nosso coração. Tanto é que ele fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. Ele fala com muito carinho, com muito amor. E o que é manifestado quando o presidente é eleito e está recebendo a faixa? Aplausos, né? Alegria, festa. Meus queridos, quando Jesus entra no nosso coração, o que se manifesta na minha vida, o que se manifesta na sua vida? A alegria de Cristo, a confiança que nós temos nele, sabe, os seus propósitos, a direção, a luz de entendimento, o conhecimento agora. Nós passamos a debruçarmos as nossas vidas nos princípios da palavra. Significa viver conforme a palavra de Deus determina que você viva, fazer as obras que a palavra manda você fazer. As nossas vestes são diferentes, as nossas atitudes mudam, a nossa vida é transformada.
como foi, meus irmãos, e como é transformado todo aquele que recebe Jesus Cristo no seu coração, que permite que ele entre triunfante dentro de nossas vidas, realizando em nossas vidas uma obra maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, amados. Em nome do Senhor Jesus, receba isso. E agora, por que os crentes cantam, né? Por que os crentes louvam? Muitas vezes nós estamos no velório exaltando e glorificando a Deus e louvando a Deus, porque nós temos essa fé, amados. Essa fé que Deus está conosco, é Ele que nos dá a vida, Ele tira a nossa vida. Nós pertencemos ao reino de Deus. Quem é esse? É Jesus de Nazaré, a quem servimos, a quem entregamos as nossas vidas, a quem exaltamos a cada dia. Louvamos o nome do Senhor sempre, irmãos. Engrandecemos esse nome sempre. E nós vivemos dia após dia, né? Nesse propósito, desse chamado. E ele entrou triunfante na minha vida. Significa, operou completamente, fez uma obra completa em nossas vidas, a ponto de nos tirar das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz. Amém? É difícil de entender? É difícil de entender como um rei se apresenta na sua cidade, na cidade de Jerusalém ou em qualquer outra cidade, em cima de um jumento. Seria até mesmo mal visto pelo povo. Mas é assim que Jesus trabalha, é assim que ele faz a obra. Ele vem, ele bate no nosso coração. Humildemente ele fala, eu quero entrar na sua vida. E se você abrir a palavra, a porta, né, abrir o seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada em você, meu amado. Tira esse manto, né? Esse manto de soberba, de arrogância, esse manto de pecado, né? Porque o manto é aquilo que nos cobre, irmãos. Tira isso, coloca nos pés de Jesus, deixa ele pisar em cima disso, deixa ele te revestir como um novo homem, uma nova criatura, deixa ele moldar, te projetar, de trabalhar na sua vida para que você seja um instrumento nas suas mãos. E aí você vai dar gritos de alegria, gritos de vitória. Jesus entra em Jerusalém com simplicidade, com desejo, amado, de salvação. Era isso que ele queria ali. Por isso que quando ele encontra aqueles vendedores, aqueles que vendiam ali no templo, ele começou a espancar, a quebrar tudo, a virar realmente a mesa, a mudar aquela situação. Então Jesus, ele entra com humildade em Jerusalém, com esse propósito de salvação. Ele entrou na sua vida, ele entra na minha vida com um propósito de salvação. Cabe a mim, cabe a você compreendermos, entendermos isso no vosso coração. Foi difícil os discípulos entenderem? Foram. Eles estavam rejeitando a obra de Jesus antes mesmo de descer a Jerusalém. Então, para eles estava difícil. Olha o que diz, meus irmãos, veja bem o que acontece com os discípulos, lá em Lucas, acho que é o Lucas que fala, e parece que só em Lucas fala sobre isso, lá no finalzinho de Lucas, né? Que ele manifesta assim sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Olha o que fala aqui. E eis que no mesmo dia, isso significa quando Jesus já ressurreto, tá? Eis que no mesmo dia, era o terceiro dia, né? Iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, que era exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua prisão, a sua morte da crucificação, né? Ele falou assim, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes dizia, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe,
És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, Jesus pergunta para eles, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi? Olha onde estão colocando Jesus, lá no passado, o que foi? Já passou. Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí vão dizendo como ele foi crucificado, como é que ele foi preso e tudo mais, né? Quer dizer, 3 dias após, amados, a morte e ressurreição de Cristo, quando Jesus ressurreto está ali diante daqueles 2 discípulos, os 2 discípulos já colocou Jesus no passado. Então, como é que Jesus tem entrado na sua vida? Triunfante, queridos. Mudou a sua vida, transformou a sua casa, abençoou a sua mesa, traz gozo no seu leito, saúde na sua vida, bem-estar, paz no seu coração. Que entrada Jesus tem feito na sua vida? Ela é triunfal, ela teve o efeito que Deus gostaria que tivesse, porque para esses 2 discípulos aqui ainda estavam encobertos. Logo depois eles descobriram, né, que quando Jesus falava, eles falam aqui que queimava no coração deles quando Jesus falava. E é uma grande verdade, precisa queimar dentro do nosso coração quando Cristo fala conosco, amado. Deixa eu ir um pouquinho a mais com vocês, lá no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, diz assim uma palavra. Eu gostaria de ministrar logo desde o começo do versículo 1, para que houvesse um pouco mais de discernimento aí. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixão, como é que Cristo tem entrado na sua vida? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando eu falo das vestes, né, irmãos? Sobre o caminho de Jesus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É esta obra, irmãos. Quando fala descer para Jerusalém sobre o jumentinho, é ter esse mesmo sentimento que teve em Cristo, que Cristo teve por nós. Que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhando, né? Mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, irmãos. Então o Senhor fez a obra, manifestou, mostrou o caminho, e esse caminho é o caminho do sacrifício. É o caminho do sacrifício vivo, santo e agradável, que é exatamente, meu amado, o nosso coração não mais se conformando com esse mundo, mas um coração transformado pelo poder de Deus. Um coração agora sujeito, sabe, que se inclina para os princípios da palavra e procura viver de acordo com aquilo que está escrito. De acordo com aquilo que está escrito. O Senhor não foi, o Senhor é. O Senhor não fez uma obra e desapareceu. Não, meus irmãos. Ele desce a Jerusalém para fazer uma obra eterna. E esta obra permanece em mim, tem que permanecer também no seu coração. O nosso testemunho precisa falar desse amor, precisa falar, querido, dessa entrada de Jesus triunfal em nossas vidas, dessa entrada, queridos, de Jesus transformadora dentro do nosso ser, uma entrada aperfeiçoadora das nossas vidas,
Nós tínhamos pensamentos outrora, pecados sujeitos a mortes, queridos. Mas hoje nós estamos debaixo desta graça maravilhosa. Fala aqui em Efésios, em Filipenses, fala exatamente isso. Né? Que nós precisamos ver se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e algum estranhado afeto de compaixão, completai o meu gozo, né? Paulo falando aqui para os filipenses, né? Quando ele está exortando a igreja aqui no seu amor fraternal. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda essa entrada de Jesus humilde em Jerusalém. Ele entrou como rei, sim, mas o rei da glória, o rei dos reis, acima de todo o reinado, né? Jesus estava acima ali, o mais humilde possível, mas sobre todos aqueles que estavam ali. E eu quero deixar registrado ainda aqui, no coração dos irmãos, uma palavra lá no livro de Efésios, capítulo 4 de Efésios, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, a uma só fé e a um só batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volta lá agora, queridos, lá no livro de Mateus, capítulo 20, e vamos encerrar lá no capítulo 21 de Mateus, encerrar essa nossa fala, que diz assim, ó, o que eu quero deixar no coração de vocês é exatamente para que se cumprisse todas as escrituras, Jesus desceu dessa forma, se entregou dessa forma, ou passou seus últimos momentos em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão. Havia um alvoroço ali, irmãos, pela multidão, como Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, bendito é aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus, né? E o que me chama a atenção aqui é no versículo 8. E a muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, amados, enquanto nos resta fôlego de vida, vamos lançar aos pés de Jesus Cristo os nossos mantos de justiça. Ele é a nossa justiça. Muitas vezes, esse manto de cobertura que às vezes está sobre o humano é manto de soberba, de arrogância, de ignorância espiritual, de pessoas ignorantes no espírito, sem visão de Deus. Então eu quero te pedir, por favor, em nome de Jesus, lança aos pés do Senhor Jesus. Deixe ele passar, deixe ele entrar na sua vida, deixe ele trocar as suas vestes. Enquanto é dia, enquanto é hoje, louvemos e glorifiquemos o nome do nosso Deus. Também vou pedir aos irmãos abrirem para mim no livro de Efésios, novamente. Efésios, capítulo 4, irmãos. Só para encerrar, tá bom? E vamos encerrar aqui no capítulo 4, em nome de Jesus. Olha, eu vou ver a partir do versículo 23.
e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É exatamente o livro que eu ministrei no culto passado. Então, o que nós queremos que os irmãos entendam aqui sobre essa santidade, essa renovação do Espírito, é exatamente isso, é tirando o manto da ignorância e se revestindo com o manto da justiça de Deus, tá? Esse manto da verdadeira justiça e santidade. Significa, já não vivo mais eu, mas como nós vimos na outra aula, mas Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Amém? Como Cristo naquele dia manifestou que ele estava crucificado. Ele não veio para ser governo de Jerusalém. Ele não veio para ser reino, para reinar de Jerusalém. Ele veio para abrir um novo e vivo caminho, para me mostrar o novo e vivo caminho. E é isso que eu queria colocar no coração de vocês. Deixa eu só dar uma leitura nessa testificação aqui. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Manto, tá? Entenebecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram a dissolução, para que com a alvidez cometerem toda impureza. É assim que está a humanidade, irmãos. Não há mais uma boa consciência para com Deus, né? Estão completamente entenebrecidos no vosso próprio entendimento. Quer dizer, eles se vestiram de uma roupagem de pecado e não conseguem sair. Mas vós, versículo 20, né, de Efésios 4, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis. Então tira essa manta da sua própria justiça, meu querido, e revista da justiça de Deus, do manto da justiça de Deus, né? E despojei do trato passado, e vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do pecado, e vos renoveis no espírito meu, tá? Humano, do vosso sentido, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, como nós ministramos. Como é que Jesus entrou na sua vida, querido? Triunfalmente, ele entrou com triunfo. Já não vivemos mais nós mesmos? Ou a vida que eu vivo ainda hoje, eu vivo no pecado, querido? Não, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Romanos, né? De modo nenhum, né? Não viveremos mais no pecado, porque estamos mortos para o pecado. E agora estamos revestidos da graça e do poder de Deus. Amém, meus queridos? Eu louvo a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela sua casa e pela sua família, e peço ao Senhor que esteja te cobrindo sempre, em nome de Jesus, e que nós possamos passar por esse momento de tribulação, amados, que já notificada, a igreja notificada disso, nós possamos passar por esse momento debaixo da infinita graça do Senhor. Todos vocês foram ungidos para isso. Então creia, confia no Senhor, espera nele, saiba que Deus vai fazer tudo o que for necessário. Que Deus te abençoe e que te guarde. Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Pai querido, eu quero abençoar o meu irmão. Eu quero, Senhor, te glorificar nesse dia, nesse domingo, nessa tarde de domingo, te pedir no nome do Senhor Jesus que a tua graça, a tua bênção, Senhor, possa alcançar todos os meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, também te pedimos, Pai, mais uma vez, por aqueles que estão em sofrimento nessa hora, no leito de hospitais,
que as tuas mãos estejam estendidas e que o teu Espírito Santo esteja consolando, Senhor, as famílias que têm perdido os seus entes queridos. Pai, que esse mal passa, que ele seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor realize a tua obra, Senhor, a tua grandeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que basta um toque das tuas mãos, um soprar do teu fôlego, Senhor, para que as coisas mudem e voltem à normalidade. Assim nos abençoe, Pai, porque queremos voltar para congregarmos, Senhor, estarmos juntos louvando e glorificando o teu santo nome. Pai, o Senhor entrou na minha vida, Pai, triunfalmente. O Senhor me tirou do lodo, do lamaçal do pecado. O Senhor me renovou a mente do entendimento. O Senhor abriu os meus olhos, os meus sentidos, todos os meus sentidos, para que eu pudesse entender, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura do Senhor Jesus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família, cada casa que me assiste nessa hora. Que o teu nome seja glorificado. Receba assim a gratidão do meu coração. Receba assim o meu louvor, em nome de Jesus. Amém? Pai, queridos, nós estamos aqui colocando aí o sininho. Logo abaixo você está vendo o sininho. Esse sininho aí, mandando você se inscrever, se inscreva. Em nome do Senhor Jesus, já temos um número, né? Já aumentamos bastante o nosso número de inscritos, mas precisamos de mais você para que nós possamos atingir um número aí suficiente para que o nosso canal possa estar no ar sempre. Tá bom, meu querido? Se você puder me ajudar, me ajuda aí em nome de Jesus. Também eu te peço, compartilhe, né? Compartilhe aí também com seus amigos, colegas do trabalho, a família, enfim, compartilhe aí para que nós possamos levar o Evangelho para mais longe possível. Também te espero na próxima terça-feira com uma palavra da pastora Giselda. Na quinta-feira nós teremos um novo estudo e no domingo uma nova palavra como estamos fazendo hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja conosco, que você tenha uma semana muito abençoada, muito rica em Deus, uma semana maravilhosa no Senhor, que você esteja aos pés de Cristo Jesus, tá, queridos? É como Maria, né? Aos pés do Senhor, buscando a boa parte, que é viver aos pés do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Até mais, querendo assim, nosso Deus.